Pessoal, já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar a aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo padrão aqui de orientação, tá? Sobre as diretrizes do Senai Unidigital, né? E suas unidades associadas aí, para a gente ter uma aula mais proveitosa aí, tá? Depois dos informes aqui do Senai Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Só forçando aqui. Vou aproveitar aqui e já fazer a chamada aqui. Luísa, presente, Tandara, Fabiola, Brenda, Andreia, Raquel, Gabriele, Sândila, Sara, bom, os demais aí que ainda não estão presentes, eu vou acompanhar, tá? Aqui depois no relatório de presença aí, né, o tempo, e vou fazer as devidas marcações, tá? Agora vamos voltar aqui à nossa aula normal aqui. Bom, pessoal, última aula, deixa eu compartilhar a tela que vai ficar melhor. Última aula, pessoal, a gente falou sobre sobre a parte de infraestrutura, a parte física, tá? E aí, na aula de hoje, vamos falar sobre algumas conexões, né? Até o Vinícius já deixou aqui já o selo pronto da aula de hoje, da próxima semana, e eu pedi para ele adicionar algo aí que nós vamos ver aqui, é um material extra sobre partida direta de motores, tá? Então, eu vou, como de praxe, que eu vou falar dessa parte aqui de conexões, né, hoje aqui, alicate crimpador, tá?
E aí depois, posteriormente, eu vou abrir aqui novamente o cadicimo. A gente ainda vai utilizar o cadicimo aqui nessa UC bastante. E aí, esse material extra aqui da aula 3 ele já é um material para vocês utilizarem na atividade hoje de presença. Ela já está lá, né, aqui na aba. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, na aba de postagem de superações, tá? Com a data de hoje, 9/3, beleza? Então vamos lá, vamos aqui na teoria. Então vamos falar agora sobre o painel, né, propriamente dito, e o painel onde a gente monta, né, toda a infraestrutura, é, a entrada aí de energia, né, que é o disjuntor geral, as partes ali, as calhas ali onde você coloca os condutores, os barramentos, tá? Então, no contexto de hoje aqui, né, situação de aprendizagem aqui, como essa UC ela é muito extensa, então a gente vai dissecar cada parte aqui, tá? Então, nessa parte de hoje aqui, né, os gabinetes da Agrotec, né, que é a indústria fictícia aí que a gente está analisando aí o andamento aí, até deixei aqui a imagem aqui dos sensores aqui, barramento aqui o nipple, né, alicate de corte e de crimpagem. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, tá? Tem num ponto aqui dessa aula aqui os tipos, os mais comuns, pelo menos eu já vi três. Ah, professor, mas aí, sei lá, meu tio, eu conheço alguém que corta com uma faquinha, aquelas faquinhas antigas, até aquele canivete suíço, né? Eu já vi muito eletricista aí, inclusive engenheiros aí utilizando, né? Mas, né, existe uma ferramenta adequada ali, ainda mais numa indústria, né, para você utilizar. Então, né, os gabinetes foram montados aqui, né? A equipe de eletricistas industriais enfrenta agora o maior desafio da instalação, realizar a fiação completa desse circuito, tá? E para isso nós vamos ver alguns elementos aí, igual eu me lembro, eu não sei se vocês já estão fazendo essa atividade na indústria e a de vocês e que vocês estão, né, trabalhando, né? Eu não sei se vocês já estão aplicando. Eu lembro até uma vez, quando a gente estava lá em eletricidade, né? Eu perguntei, e daí eu não me recordo quem foi que falou. Ó, professor, a gente ainda, né, nenhum medidor, nem um multímetro a gente ainda não operou lá na indústria, porque tem uma UC, né? Uma UC aqui, que é uma UC deixa eu mostrar ela aqui. Vou voltar aqui na página geral aqui para vocês verem. Essa que a gente está, né, de comandos, aí depois CLP e por último aqui os inversores aqui. Aí tem uma OC de vocês que é essa daqui, ó, prática profissional na empresa, né? Que é a prática que você vai fazendo, dependendo aí da empresa e da unidade, né? Eu já dei aula para o pessoal, é o instrumentista industrial, ele é como se fosse o eletricista da instrumentação, mas diferente de instalar equipamentos elétricos, né? Instalar quadro de partida de motores aí, né? As diversas partidas, infraestrutura, né? Iluminação, ponto de força industrial, eles instalam instrumentos, né, de medição, instrumentos de aferição na indústria. Tá? Então, nessa empresa que era aqui, até aqui em Goiânia, lá da unidade do Jardim Colorado, aí o pessoal fazia essa UC aqui, que na verdade não é uma UC que você faz aqui no Senai, né?
é uma UC que você faz na indústria. Então, alguns alunos relatavam: ó, professor, eu já comecei aqui fazendo, observando, né, acompanhando o eletricista industrial, desde infraestrutura, né, iluminação, pontos de forças industriais aí, até, né, a parte de motores, né. Então, alguns, né, já relatavam que faziam isso concomitantemente, né? No decorrer das nossas aulas aqui, né, eles já estavam fazendo essas UCs, mas já tem empresa que ela deixa só para o final. Se eu não me engano, foi lá Rio Grande do Norte, tinha uma turma em que eles fizeram só no final da disciplina, tá? Então, dependendo aí da indústria de vocês, ou vocês estão fazendo concomitante com o curso, ou então vocês vão fazer numa UC final após o término aqui das disciplinas. O ideal seria que vocês fizessem concomitante, né? Junto, né, com o trabalho de vocês, que vocês desempenham. Ainda mais que a indústria tem a responsabilidade, né? Não pode deixar você correr algum risco aí. Que uma coisa, por exemplo, antigamente, não sei se eu acredito que eu já comentei com vocês, antigamente, quando não tinha a função de eletricista, né, como um curso em qualquer faculdade aí, né, na verdade, qualquer pessoa podia ser eletricista. Aí o que que a Celg fazia antigamente? Ela contratava uma pessoa, né, para ser eletricista de redes, né, que era a demanda maior que ela tinha, e daí você passava de 6 meses a um ano lá dentro da Celg. Aí antigamente não tinham terceirizadas, né, empresas terceirizadas. A única empresa que, né, que trabalhava era estatal, a Celg, e com raríssimas exceções utilizavam uma empresa externa, tá? E daí você passava por todos os setores no almoxarifado para você conhecer o nome das peças, o que que elas montam, né, num poste de seção circular lá. O que que é uma N1, por exemplo, né? Que aí você tem o poste, ou ele é circular, ou ele é duplo T, que é aquele poste quadrado. Que ferragens, que isoladores, que estruturas vão ser colocadas nele para média tensão, para baixa tensão, para ir depois de todo esse período, aí que você já começava a trabalhar como eletricista, mas você não desempenhava imediatamente a tarefa, né, de eletricista de redes. Você aguardava um tempo até a sua formação. Aí cursos como NR10, como CEP, todos eram ministrados até você ter aquela formação. Os mais precoces ali, 6 meses, eles já finalizavam, ou os que precisavam de uma orientação maior. Eu sei que era até um ano. Eu me lembro porque meu professor lá da pós-graduação em segurança do trabalho, ele que era um engenheiro, hoje ele é aposentado, ele que era um engenheiro de segurança da Celg, e ele relatou para a gente que o processo era desse jeito, tá? Então, dependendo aí, se estão fazendo concomitante ou vão fazer posterior a todas as disciplinas aqui. O ideal é concomitante, porque aí você vai, né, vai estar, como é que eu posso dizer, vendo todos os dias, né? Aprendendo uma coisa nova todos os dias, né? Mas aí depende do contrato de vocês, né? Depende, né, do que vocês estão é, fazendo aí na indústria. Então, realizar a fiação completa desse circuito de força e comando, selecionar a bitola correta, crimpar terminais com precisão, né? Utilizar ferramentas isoladas de a 1000 volt. Esse 1000 volt aqui é para baixa tensão, tá? Independente se é uma indústria, se é uma residência, as ferramentas elas são, né, elas foram projetadas para 1000 volts, embora o máximo que a gente tem, pelo menos aqui em Goiás, né, é
660 volts, tá? Se for preciosista, 656, tá? Mas aí na prática a gente utiliza, já aproxima para 660. Se for um local onde a fase ela é 127, né, que é o 110, no máximo essa tensão vai para 380, a trifásica. Já aqui em Goiás, né, monofase 220, ela é 660. Beleza. E daí, né, instalações de baixa tensão, né, que colocam as máquinas para rodar, né, você não utiliza, né, nenhuma máquina ligada a uma rede 13.8, por exemplo. A rede 13.8, ela é única e exclusivamente para alimentar, se é uma indústria, né, o transformador próprio dessa indústria aí. Beleza. É, Então, são habilidades, né, que separam esse profissional do amador e que garante que a vibração das esteiras de grãos, né, nunca cause um mau contato. É muito comum acontecer mau contato aí, né, na instalação desses quadros. Vamos lá. De novo, vamos aprender a identificar, né, os elementos aí no quadro, compreender, né, compreender o que que esses elementos fazem para poder, né, a gente ter a capacidade de aplicar, tá? Então, basicamente, né, os gabinetes aqui, igual é, eu estou mostrando aqui na apresentação, né, você tem um quadro, esse daqui, inclusive, é um quadro de comando, né, ele não é nem um quadro geral, né, mas é interessante, porque aqui, ó, tem a gavetinha, né, a gaveta que a gente chama que a gente coloca os projetos. Às vezes, se eu estiver utilizando algum equipamento específico aqui, tem o manual dele, né? A gente está vendo aqui até uma folha aqui, né? Essa folha, geralmente, ou ela estaria aqui, ou às vezes, dependendo, até colada nessa parte aqui, ó, na tampa, né? Na tampa aqui do gabinete, tá? Então, eles são fixados, né, em trilhos DIN, né, norma DIN aí, é, posicionados, né? Então, a missão é você verificar se está tudo ok, né? Se você estiver fazendo uma inspeção visual, né, por algum motivo aí, por exemplo, um eletrotécnico ou um engenheiro pede para você ver se o quadro está ok. Quando ele fala ok, né, ele vai dar algumas instruções para ver se estão crimpados corretamente, para ver se eles estão dentro dos trilhos. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que a seta aqui não deve estar mostrando aqui no. Eu acho que ela não está aparecendo aqui, tá? Então, os bornes, verificar se os bornes estão, né, acondicionados no trilho de forma correta, né? Ou seja, passar um pente fino aqui para ver se está tudo em conformidade com a NBR 5410, né, que é a Bíblia de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e com a NR10. E por que, porventura, por exemplo, um técnico ou um engenheiro eletricista vai pedir para você fazer isso, né? Ou até ajudar ele. E aí, inclusive, na hora que ele estiver fazendo, ele vai estar te falando: olha, fulano, eu estou fazendo isso daqui porque a empresa precisa de um prontuário das instalações elétricas. O que que é isso? O técnico, o engenheiro, ele vai olhar tudo. Ele vai olhar o quadro, se está tudo em conformidade, e ele vai literalmente gerar um relatório lá, um arquivo Word, falando que os quadros estão na situação tal, vai tirar foto, vai fazer um monte de coisa lá, né? E daí, o que ele encontrar que não tiver em conformidade, por exemplo, né? Vamos supor que não tem nesse quadro aqui, ó, é, esse espaço para condicionar o projeto ou a folha aqui, né, de projeto,
às vezes a folha com diagrama unifilar, às vezes ela vai estar colada aqui atrás, tá? Acontece isso. E só tem uma folha aqui na frente identificando, né, os circuitos desse quadro, o que que ele está ligando, se ele está dando partida em motor, ó. Igual aqui, ó, tem até instalação de baixa tensão aqui, né? Esse padrão aqui é norte-americano aqui. Instalação aqui de baixa tensão. Tem DPS aqui, ó. É, é um quadro de força e de controle também, esse daqui, tá? Então, né, você vai tentar responder as perguntas-chave. Qual que é a bitola de cabo, né, que está sendo usado ou usar naquele circuito? Qual o terminal, né? No caso, usar é quando você vai fazer a instalação, né? Quando você vai fazer uma inspeção visual para ver a conformidade, você vai verificar na documentação, né, no diagrama unifilar, se realmente os cabos têm aquela bitola, se realmente aquela fase que ele fala que está lá é a fase que realmente está lá no barramento ligado aqui, né? E tem como verificar isso, tá? Tem um detector de fase, que aí ele vai acender. Geralmente você vem aqui no geral, tá? Você vem aqui no geral e aí coloca ele em menos de 5 segundos. Você põe, aí você põe lá fase A, aí depois em menos de 5 segundos, fase B e fase C. E aí depois você vem em cada circuito e você vai ver um código de cores, né? Se aparecer vermelho, quer dizer que é fase A. Se aparecer verde, quer dizer que ali tem a fase B. É, RGB. Aí blue, né? Se aparecer azul, quer dizer que a fase ali é a C, né? Não tem, não quer dizer. Ah, azul não quer dizer neutro e verde não quer dizer aterramento, professor. É para coloração do cabo, né, do fio, mas nesse detector, nessa caneta lá, que além de detectar que tem fase, ela detecta a fase, né? Ela identifica aquela fase ali. Então você vai inspecionar, ver se realmente, ó, aqui as fases não estão de acordo. Então provavelmente esse circuito não está equilibrado. Existe um conceito aí na eletrotécnica, na engenharia, que é o de equilíbrio de fases. Você faz isso principalmente para circuitos mono e bifásicos, porque o trifásico ele já pega a tensão das três fases simultaneamente. Então, por exemplo, se eu tiver um quadro que só tem motor trifásico, então esse quadro ele está equilibrado, porque vamos supor, ele tem um motor trifásico de 5 CV, outro de 2 e outro, sei lá, de 3 CV, né, ali, no mesmo quadro ali que dá partida, né? Sei lá, uma partida bem simples, já que o maior é 5 CV, é partida estrela triângulo ali. Então, esses três, né, motores, eles estão equilibrados, porque cada uma das fases dele, né, aí o de 5 CV, você divide a potência, o equivalente, né, faz aquela continha, 5 vezes 736 vai dar a potência, né? Aí você faz isso por de 5, por de 3 e por de 2 CV. E aí, dividindo por 3, essa terça parte, ela vai estar a carga, né, vai estar em cada fase, já que são três fases ali. Então, esse já está automaticamente equilibrado, né? Vamos conhecer alguns elementos aqui, ó. Então, eu até na primeira vez que eu montei aqui, eu busquei algumas imagens aí, né, para não ficar aquela coisa, ah, não, fio rígido. Bom, e daí, professor, né? É igual, né? O fio aqui, ó, é um filamento único, né? Vou usar a ajuda aqui para a gente sobrepor aqui, ó. É um filamento único, ou seja, e esse fio ele pode ainda ter duas variantes, né?
o fio mesmo, né, que a gente está vendo aqui, que a gente liga ele ou para uma fase, ou para um neutro, por exemplo, ou para um retorno. Geralmente ele é mais rígido, tá? Né? Ou você tem a escolha do cabo. O cabo é a união de vários fios. Está vendo aqui, ó? Enquanto no fio é um condutor único, no cabo, quando a gente fala cabo aqui, são vários fios. E daí, ó, você tá vendo esse jeito que ele tá, você tá vendo que ele não tá indo em linha reta. O fio, obviamente, como é um único, né? Ele está, né, no comprimento dele, ele foi ter uma máquina que chama máquina de trançar. Ela basicamente ela pega um lingote aqui de cabo, né, de uma barra mesmo, literalmente, ou uma de alumínio, ou uma de cobre, né? E daí você fixa a ponta dela aqui, a outra ponta fica travada aqui. Aí o que que essa máquina faz? Ela estica esse lingote aqui, e esse lingote ele vai ficando cada vez mais fino, até ele chegar nessa espessura. Aí um laser fica monitorando. Na hora ela fica travada aqui, né? Na hora que ele estica esse condutor, né, esse lingote, esse barramento, ele chega nessa nessa bitola aqui, que é a bitola desejada, daí passa por uma máquina que são várias roldanas ali. Aí o que que ela faz? Ela para de esticar ele, né? O cabo é cortado ou então ela simplesmente para, né? Se ele tiver, geralmente as barras elas têm um comprimento fixo aqui, aí dependendo do torque, né, que é a força com que ela puxa lá o alumínio, o cobre ou qualquer outra liga aí, né? Ela geralmente para, né, de puxar aqui e eis, né, um fio, né, um fio ou um cabo, né? Aí, geralmente o cabo ele faz do mesmo jeito que o fio. Ele puxa vários fios e aí depois coloca numa máquina que chama máquina de trançar. Aí essa máquina de trançar, ela vai fazer essa trança aqui de fios aqui. E se esse fio for para instalação interna, vai vir uma máquina extrusora e ele vai derramar esse plástico aqui em volta e esse plástico ele vai resfriar, né? Aí nessa mesma máquina extrusora ele derrama a água aqui, a água esfria esse fio, né? Esfria ele e daí um laser verifica, né? Um laser verifica a espessura dele. Já verificou aqui na hora que esticou ele, verifica aqui na hora de pôr a capa. E aí depois vem uma máquina impressora, né? Engie, sei lá, vamos supor que a marca é a marca Engie. E aí uma impressora vem e imprime no cabo os padrões dele, com a marca do fabricante, por aí vai, né? Prysmian, por exemplo, que é o mais comum, tá? E daí, ó, por que que, né, você vai escolher? Aí você tem que saber, você tem que pensar, né? Porque eu vou usar o quê? Um condutor sólido. Esse condutor sólido, a vantagem dele é que ele, né, ele é mais, vamos dizer assim, mais durável. Só que rígido, a fadiga aqui, se você fizer várias alterações, né? Cabos de controle, o ideal é você utilizar cabo. O único, vamos dizer assim, fio que na verdade ele é um cabo, né? Aquele cabo para de internet lá, o RJ, o padrão RJ45, né? Ele é um par o pessoal fala, né? Um par trançado. Ele, na verdade, é um cabo maior com vários fios e cada fio dele individual tem uma proteção plástica. Então, cada fio tem uma proteção plástica e eles são entrançados semelhante a essa forma aqui, ó. Helicoidal aqui, ó. Essa forma helicoidal aqui, pessoal, ela tem muitas vantagens, né?
tem vantagem aqui na hora do campo eletromagnético aqui, ó, campo eletromagnético junto com outros, porque é o seguinte, quando você tem tensão contínua e corrente, né? Porque assim, cabo de controle, cabo de energia, se ele for contínuo ou se ele for alternado, o sinal geralmente ele trafega do mesmo jeito, tá? Quando é alternado, os elétrons aqui, né, a corrente elétrica, ela trafega na superfície quando é sinal alternado, né? Quando é CA. Agora, quando é CC, ele utiliza todo o cabo aqui para enviar o sinal, né? O sinal elétrico, os elétrons aí, beleza. Então, na Agrotech aqui, ó, o ideal é o flexível, porque aí você consegue dar a volta ali, né? Fazer um arranjo melhor ali nos cabos, né, dessa indústria aqui, né? Tanto o cabo de controle quanto o cabo de energia. O ideal é utilizar cabo. E quando você for utilizar, e ainda tem, né? Tem esse aqui, o normal, até esqueci de colocar ele aqui para vocês. E tem um chamado PP, né? O cabo PP, a diferença é que ele já vem a fase, por exemplo, né? Se eu vou utilizar um cabo PP, né? Para deixa eu apagar aqui que sai bem melhor. Usar aquele todo. A diferença é que o cabo PP, por exemplo, ele vai ter, né, o condutor ou o cabo ou o fio, né, condutor metálico aqui, em vez de apenas um polo, né, que chamam, vão ser dois polos e ambos, cada um vai estar com sua proteção plástica e ele ainda vai ter uma proteção plástica aqui em volta. E esse cabo vai ser entregue, né? Você vai pegar ele lá no rolo, lá, né? No almoxarifado, como se fosse um cabo ou um fio, né? Só que ele, em vez de ter uma ponta aqui, um polo, ele vai ter dois polos. Ele é ideal para extensões, né? Você pode utilizar para energizar bomba de recalque, bomba afogada, por exemplo, né? Os próprios sensores eles já vêm com cabo semelhante ao PP, né? Ao PP, o menor, vamos dizer assim, o mais simples dele é o bipolar, que ele vai ter dois polos. Aí você tem tripolar, ou seja, em vez de dois cabos, você tem três e assim por diante. Beleza, professor. Vamos ver mais coisas aqui antes da gente falar aqui da. Então, para circuitos de força, né? Por exemplo, aqui, ó, para motores, né? Como porque é o seguinte, em instalações elétricas prediais, né? Um padrão é a iluminação. Iluminação é a partir de 1,5. Tomada de uso geral é a partir de 2,5. E tomada de uso específico, que geralmente é chuveiro, né? Pode ser um ar-condicionado, pode ser uma tomada para um forno elétrico, né? Um equipamento que tem uma potência geralmente acima já de 1.200 watts, eu já posso considerar de uso específico. E como numa indústria, até mesmo dependendo da iluminação, né? Já que é cargas pesadas aqui, né? Já que é um quadro de comando, o ideal é você utilizar, né? De 4 milímetros, às vezes 6, né? Então aqui eu separei algumas bitolas aqui, né? De 4 milímetros, 10, motores médios, aproximadamente 50 amperes, 16 milímetros, motores, né? De maior potência, de 70 amperes aí. Agora, circuito de comando, temos cabos, né, para sensores, relés de 5 milímetros, né? Comando padrão de 75 milímetros e comando com maior segurança mecânica de 1,5, que inclusive é o mesmo para iluminação, né? Iluminação simples. Lembrando que na indústria, dependendo da iluminação, ela tem refletor
O bom é você utilizar 2,5, que aí você nunca erra, tá? E uma regra que prática aqui que eu até deixei de proposta aqui para vocês, a nunca subdimensionar. Todo projeto ele é pautado no superdimensionamento. Então, né, vamos jogar aqui um cálculo aqui aleatório aqui, né? Sei lá, 40 mil, vamos já fazer o cálculo aqui, né? 40 mil watts, né? Então, você vai pegar o quê? A potência, dividir pela tensão trifásica, e você vai ter a corrente, né? 40 mil, né? Dividido, tensão trifásica, a nossa aqui, né? É Goiás, é 380. Por que 380? É porque a monofásica é 220, aí 220 vezes raiz quadrada de 3 dá 380. Aí você pega a tensão entre duas fases, que é 380, tá? E multiplica ela para achar a tensão trifásica novamente por raiz quadrada de 3. Lei dos cossenos lá, né, que é utilizado. Então, ó, você tem uma corrente de aproximadamente, né, 60 amperes. Lembrando que um motor, né, se for um motor aqui, lembrando que tem a corrente de partida, né? Se fosse um circuito de força que não tem motor aí, você vai utilizar a regra do mais 5 amperes aqui, ó, 65, né? Que aí você vai pegar um disjuntor lá, um disjuntor com 5 a mais, né? Se não tiver o de 65, coloca um de 70. Mas se for o circuito de força aí, né, motor basicamente, você vai, antes de fazer isso aqui, você vai multiplicar por 8, que chega até 8 vezes a nominal, dependendo lá da placa lá, ó. Você já tem uma corrente de partida de 486, tá? Então, tem que ainda configurar as proteções, configurar o relé para essa corrente de partida que ela começa lá no início, que eu expliquei lá na primeira aula, tá? Então, os padrões aqui, ó, segundo a NBR 5410, azul claro, condutor neutro. É igual eu falei, aquele código de cores que eu comentei agora há pouco, é para eletrônica, tá? É o código RGB, né? É o red aí, o vermelho, o green, o verde, e o B, que é o blue, né? Então, esse, se for para eletrônica, aí sempre o vermelho vai ser fase A, o verde fase B e o azul fase C. Agora, note que estamos falando de proteção plástica do condutor, tá? Então, azul, azul claro, neutro, verde ou verde amarelo, né, que eles chamam de o brasileirinho, né, que é condutor, já para proteção, aterramento, né, e demais cores, né, fase. E aí já lá, se eu não me engano, o preto é fase A, vermelho é fase B, e essa cor aqui não é branco, não. Ele é um cinza, mais ou menos. E aí é fase C. Aí é para coloração de cabo, tá? Hum, Quando ele fala comando, pode ser também esse cinza, ou até branco. Geralmente branco é retorno, tá? Mas basicamente vocês vão utilizar esse código aqui para as fases. Aí tem condutor, principalmente condutor quando é o eletricista de rede de distribuição, quando eles têm toda a mesma coloração, tem uma marcação lá no cabo que identifica se é fase A, B ou C, tá? E ainda você pode utilizar o detector, se for na baixa tensão, né? Detector de tensão para você encontrar essa fase A, B e C, né? Através do código RGB que eu expliquei agora há pouco. Então, como é que você vai decapar aqui? Eu, eu busquei aqui, pelo menos aqui no, né, uma boa prática de decapagem aqui, né, com o alicate aqui, o decapador. Esse daqui, ó, que vocês estão vendo,
É um alicate mais antigo, tá? É um padrão mais antigo. É igual eu falei, antigamente o pessoal pegava uma faquinha ali, cortava o cabo, né, e fazia a decapagem dele. Hoje em dia temos cabos especializados, inclusive esse daqui, ó, ele até o tamanho aqui que é necessário para decapar, tem como você configurar aqui. Ele tem uma espécie de uma régua ali, tá? E na hora que você configura ele, na hora que você aperta esse cabo aqui, o cabo desse alicate crimpador, porque quando a gente fala de alicate crimpador, pessoal, é só geralmente é, a gente já pensa só em cabos de internet, né? Inclusive o alicate, o que crimpa cabo de rede, né? O RJ11 ou RJ45, né? De rede geralmente é o 45, telefonia é o 11. Ele tem essa aparência aqui, né? Inclusive, os primeiros que eu vi foi o de rede, o de internet aí. Só muito depois é que eu conheci esse tipo de cabo aqui, né? Então, decapar exatamente no comprimento. Eu já vi, viu? Cabo de, inclusive, residência que eu já aluguei. É, eu vi lá na medição cidadão, ó, por exemplo, o tamanho do terminal, vamos supor que é daqui, ó, até aqui, ó, essa distância aqui. Aí que o eletricista lá, isso geralmente quem faz é geralmente um eletricista de rede que ele vai naquela residência fazer uma vistoria e ligar ou não, né? Se tiver em conformidade, ele liga aquele cliente na rede elétrica. Se não tiver, ele recusa, né? E aí faz um relatório. E daí eu vi o cara, em vez de decapar só aqui para ele ficar dentro do borne da medição, ele decapou um pedaço assim, mais de um palmo, juro para vocês, não é piada. E o que que aconteceu, né? Esse cabo, é um cabo, não era nem cabo, era um fio rígido. E daí quando eu fui fazer uma manutenção e eu nunca tinha aberto ali, né, o medidor, até mesmo porque ele tá lacrado, tá? E aí deu um curto-circuito, deu um pipoco lá. E quando eu fui inspecionar, aí eu tive que abrir lá para ver o que que tinha acontecido. Aí eu me deparei com essa decapagem porca mesmo, muito mal feita. Então, isso é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. E para juntar essa decapagem, ou seja, você descascar o cabo e utilizar, né, ele lá no terminal do disjuntor, é bom você utilizar um terminal que aí você vai utilizar o quê? O alicate crimpador para essa finalidade aqui, ó. Por exemplo, ó, eu peguei esse exemplo aqui de terminais aqui, ó. Esse é um terminal tubular. Então, o alicate crimpador, ele corta o cabo no tamanho aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui você decapa o cabo, né? Fazer de conta que aqui é o cabo, né? A capa do cabo e aqui é o fio. O ideal é ter eletricista e até uma boa prática, ele decapa nesse tamanho aqui, mas o que que ele faz? Ele vem aqui, ó, essa parte de plástico ela fica aqui, né? Então, na hora que ele reverte aqui, ó, ela fica aqui, não dá pra gente enxergar, mas vou pôr aqui, ó. E a parte metálica, ela vai ficar mais ou menos aqui, dependendo do terminal, ela até extravasa essa parte aqui. Aí com o alicate crimpador, né, você vem, ele amassa esse terminal aqui de forma que a parte metálica, a parte que conduz o sinal ou a energia, ela fica perfeitamente, né, isolada aqui, né? Às vezes alguns colocam desse jeito aqui, ó.
mas não é muito bom porque ele vai ficar frágil. Por exemplo, se ele ficar desse jeito aqui, ó, o terminal, a parte metálica tubular, ela vem mais ou menos até aqui, ó. Ela não se limite a essa parte tubular aqui, ó, condutora, ela não se limita só essa parte aqui, ela fica também aqui, ó. Aí o que que o alicate crimpador aí vai fazer? Ele vai apertar aqui, ó. Aperta aqui, aqui também, ó. E até mesmo na hora, se não apertar aqui, e dependendo do alicate, ele não faz isso. Na hora que você coloca lá no, né, no disjuntor, no relé aqui, por exemplo, né, ou lá no contato auxiliar da contatora, na hora que você vem aqui com, né, a chave Phillips aqui, ele aperta e prensa esse terminal aqui. Então tem vários tipos, né, de terminais aqui que você pode utilizar, tá? Por exemplo, tem esse o que o garfo, né, que aí ele tem esse formato, tá? É muito utilizado para comando lá também, ó. Tem esse aqui o olhal. O olhal, a vantagem é que ele, né, você coloca lá no disjuntor aqui, ou ah, não, dá para fazer. Mas o ideal, quando for disjuntor, você utiliza esse forquilha aqui, ó. Que aí ele abraça a parte. Porque ele tem uma. Na hora que você aperta lá, ele tem uma chapinha, né? Aí essa chapinha, se você utilizar o tubular, ele fica ok. Você pode utilizar esse forquilha aqui. Esse daqui, o olhar o ring, ele garante o contato ali, ele atarrachar no parafuso. Mas se for de prensa terminal, esse daqui não seria muito bom, não. Ó, por exemplo, esse aqui, o Feston, que eu nem sabia. Depois é que eu montei essa aula, que eu não sabia do nome dele. Esse aqui é a parte fêmea desse daqui, ó, do garfo forquilha aqui, ó. E aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aproveitei esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é onde fica, quando eles vêm, quando você compra os terminais aqui de crimpagem, ele vem com essa proteção plástica aqui, né? Até mesmo, mas o metal, ó, metal ele vem até aqui nessa ponta aqui, ó. Beleza? O que que a gente tem aqui de ferramenta básica? Um alicate normal, universal, ele, desculpa, gente. Ele aqui, ó, tem uma cabeça, essa parte aqui da frente aqui dele, ó. Ele tem uma cabeça quadradinha aqui, ó. Esse que é o alicate universal, ó, para dobrar, torcer, segurar cabos, né? Que mais aqui? O alicate de corte diagonal, né? Esse alicate é literalmente para cortar, ó. Aí ele tem, né, no formato dele aqui, ó. Melhor coisa, né, quando é essas aulas aqui, quando a gente faz no laboratório, né? Aí ele tem mais ou menos esse formato aqui, né? Que aí ele serve para o quê? Para prensar o cabo, né? O condutor aqui, ó, ele corta bem nessa junção aqui. Alicate de bico, né? Para você, né, manusear o fio, espaço estreito, até para segurar, né? Tem esse daqui, ó, eu aproveitei, tem esse de bico aqui, ó, a diferença desse bico, esse bico ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó, só que é um bico mais fino, tá? E esse daqui, ó, o formato do bico dele, já esse daqui, ó, já é cilíndrico aqui, ó. Então tem um bico, né, esse meia cana, que ele é fino, tá? Mas ele tem esse formato do universal. Tem esse daqui, ó, meia cana, que ele é fino também, mas ele tem, né, o meia cana, ele também é meia cana.
Só que aí ele é cilíndrico aqui. É bom para você fazer aperto ali, manusear fios ali, se você precisar. Geralmente o pessoal utiliza em rede de distribuição. Às vezes você utiliza ele na baixa tensão aí na indústria, tá? Enfim, por que que eu coloquei para frisar aqui, ó, o uso todo toda ferramenta ela tem, né, esse padrão aqui do IEC 60 900, tá? E aí geralmente vem os padrões aqui, a marcação, ó, 1000 volts, que é para justamente para mostrar, né, que ele tem a isolação devida aqui, tá? As chaves de aperto aqui, né, Fenda, Philips. Tá vendo que essa daqui é a ideal para circuitos elétricos. Essa daqui dá até para você fazer, mas é ideal para circuito elétrico. Ela vem com essa proteção plástica mais ou menos até aqui, ó, tá? Os alicates de decapagem, né? Igual eu mostrei no início da aula, o mais comum é esse aqui que é bem fininho, tem um outro que ele parece, porque esse daqui ele tem uma espessura mais ou menos de um caderno aqui, ó. Ele é bem fininho. Tem outros que ele tem a pegadura ali de alicate mesmo, tá? Então tem a parte aqui de decapagem, que é essa parte aqui, ó, da frente. Tem não, a decapagem é essa daqui, ó. Que aí ele só corta só a parte de plástico de cima, tá? Essa parte bem aqui, ó. Aí tem as marcações, 1,5, 2,5, 4, 6 milímetros. Aqui ele é de corte, que é uma lâmina. E tem essa parte aqui, ó, que serve para você crimpar, para você ir lá no terminal depois que você decapou, ó, ela serve também para você puxar, tá? Essa daqui serve para cortar, mas aí você, se você tiver uma sensibilidade ali, for um cabo, um fio mais grosso ali, né? Você pode utilizar essa lâmina aqui, ó. E é esse você puxa a capa que você cortou aqui. Esse daqui, ó, eu tinha até, deixa eu ver se eu coloquei a foto aqui. Acho que eu coloquei. Tem esse daqui, o automático. Tem um que ele parece um, é porque eu não achei a foto dele aqui, não. Ele é semelhante a esse daqui, ó. Aí tem esse que está aqui na foto e tem um outro que ele é uma, como se diz, ele é o meio caminho entre esses dois aqui, ó. A sorte, a vantagem desse daqui, ó, que ele tem essa marcação, tem um ajuste que você faz aqui, ó. Ele decapa exatamente o tamanho certo aqui. Tem aqui essa parte embaixo, ó, que aí nesse caso ela faz a função da ponta desse alicate aqui, ó, ele fica bem aqui, ó. Tem uma lâmina aqui. O Gipar trançado ele já tem o nicho, né? Com um buraco aqui para o RJ11 e o RJ45, tá? E daí aqui, ó, nessa parte aqui, você vai utilizar para ele fazer a crimpagem, que é apertar o terminal aqui, ó, para deixar ele preso na hora que você descasca e coloca a ponta do fio aqui. Ah, esse daqui, ó, lembrei, ó. É esse que está mais ou menos no meio termo ali. Inclusive, dá até para você. Esse daqui, eu coloquei esse outro modelo, ele serve para você decapar cabo coaxial, tá? O famoso RCA. É porque o nome dele mais antigo é RCA. Aí depois, quando ele recebeu uma atualização, aí o pessoal chama ele também tem o nome de RCA ou então cabo coaxial. Esse daqui é o que eu falei, que ele tá no meio termo. Deixa eu ver o que mais aqui, antes de eu mostrar para vocês a simulação aqui. Então, basicamente, ó, desencapar o cabo, inserir ele no terminal, né, de crimpagem, posicionar ele, né, para você fazer a crimpagem dele, né, prensar ele, né, prensar ele de forma correta e depois testar, né,
Ah, não, será que ele foi crimpado aqui nessa ponta de forma correta? Se possível, se der para você fazer um teste aí, teste de continuidade, que aí dá para você verificar. Mas ali na mão dá para você fazer esse teste, tá? Então, terminal frouxo provoca efeito Joule aqui, né? Danos progressivos aí, por exemplo, ele pode derreter ali, né? As isolações não só do cabo, mas ali do entorno ali, se estiver no eletroduto. A geração de calor é pelo efeito Joule, a gente utiliza essa forma de potência com até mesmo na de medição aí de energia, de potência aí relacionada à resistência elétrica do condutor, tá? E terminal frouxo, dano no cabo, né? Ele, né, mal apertado ali ou com mau contato, ou ele com perda ali, quando é fio, às vezes o fio, sei lá, tem, vamos supor, 20 microfios aqui, e aí você fez uma decapagem errada ali, aí desses 20 você só conectou 7. Os outros arrebentaram ali. Já vi isso muito acontecer, né? Isso é um problema. O que mais aqui? Isso aqui é só, né, era só para mostrar aqui, né, se ele perdeu ali o cabo ali, dá para ele fazer uma crimpagem ali, vamos dizer assim, vamos dizer, emergencial ali, até que dá, tá? Mas pode ocorrer aqui, ó, pode ocorrer que o que a gente comentou aqui no slide passado aqui, pode ocorrer efeito Joule, né? Um aperto ali, né? Esse efeito Joule ali, ele vai causar ponto quente, e aí tem até eletricista que já usa o termovisor para fazer essa verificação, tá? Agora, pessoal, antes da gente finalizar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, já está liberado lá, ó, vocês vão pegar esse material aqui, ó, e tá aqui na pasta de material extra, tá? Tem aqui a partida direta com reversão do motor. E vocês vão responder a essas perguntas aqui que vai abrir agora, ó. Falta menos de um minuto aqui para ele. Cadê? Ó? 9/3 aqui, ó. Então, a parte um aqui, ó, você vai responder o que que é uma partida direta com reversão. Lembra que tarefas passadas aí foi uma partida direta, tá? Então, uma partida direta com reversão. Eu vou até aqui abrir o simulador aqui para gente pra comentar aqui com vocês rapidamente aqui. Você vem aqui, ó, igual ensinei para vocês. Baixa lá o simulador, né? Ele vai aparecer essa tela aqui. Você digita no teclado ou utilizando a seta aí, ó, 4962. E daí você vai abrir a partida direta com reversão. Eu dei uma. Opa, deixa eu utilizar aqui o. Eu, eu modifiquei o circuito aqui para ele ficar o mais simples possível, tá? Então, a partida direta, só relembrando vocês, ela é possível, pelo menos aqui, né, a Equatorial Distribuição, ela é possível quando essa máquina ela for até 5 CV, 5 cavalo vapor aí, né? Dá para você fazer a partida direta. Então, basicamente, né, como se você estivesse utilizando um interruptor ali. As máquinas elétricas, por padrão, elas não vêm igual um equipamento normal aí, né, com botão de ligar e de desligar, né? Por que que ela não vem assim? Porque tem o efeito lá da corrente de partida. E daí a reversão, né? Note que aqui, ó, no diagrama, ó, vou começar a simulação aqui, ó. Eu liguei aqui o disjuntor motor, tá?
Eu liguei aqui, ó, igualzinho a partida direta que tá lá na primeira aula aqui, ó. A diferença é que no contato auxiliar aqui, ó, numa partida direta, lembra que tem o selo aqui, ó. O selo, o que que ele vai fazer? Já que o pulsador, a botoeira, ela tem um retorno por mola, eu vou ligar no contator aqui, né, do motor, no contato auxiliar, tá? O normalmente aberto, porque na hora que você faz o acionamento, aqui ele está no sentido horário, o selo, o que que ele faz, ó? Ele bypassa aqui, né? Ele fecha, na hora que você energiza ele, ele fica aberto normalmente, né? Mas ele fecha, passa aqui, ó, esse contato auxiliar numa partida direta não é necessário você pôr, tanto que ele está num contato auxiliar aqui normal, fechado, tá? De um de um outro contator, que é o contator 2, tá? Então ele para ele girar no sentido horário aqui, ele está utilizando o contator 1, o K1 aqui, tá? Então a partida direta não precisa dessa ligação, já liga na bobina e ok. Só que aí eu preciso o quê? Preciso mudar por algum motivo, processo industrial lá, preciso mudar o sentido desse motor, tá? Daí eu não posso simplesmente colocar outro botão aqui e vir e fazer essa mudança. Se eu fizesse essa mudança ligando um selo, mas aí na hora que eu faço a mudança de sentido, se vocês notarem no diagrama aqui, ó, fases, eu troquei duas fases aqui de posição, tá? Na verdade, uma de posição, né? Que no final das contas, como são três, né? Aí duas vão ficar trocadas. Então, o sentido horário está na posição, por exemplo, fase A, B e C, né? E no sentido anti-horário está A, C, B. Então, essa é a técnica para você mudar de posição. Porém, se eu fizer isso simplesmente com o motor ligado, o que que vai acontecer? Vai acontecer um curto-circuito, fase-fase, e aí vai ter um pipoco lá no quadro, tá? Para evitar isso, o que que você faz? O chamado intertravamento, que é a pergunta lá das 21 horas aqui, ó, tá? Não, ainda é a pergunta do segundo aqui, ó. O que que é o intertravamento elétrico? O intertravamento elétrico, você, numa partida direta, por exemplo, você, em vez de ligar o selo aqui, né, que é o botão de liga do motor, e o contato auxiliar do contator aqui que está girando para o sentido horário, por exemplo, em vez de você ligar direto na bobina aqui, você vai pegar o contato auxiliar do outro contator aqui que vai girar no outro sentido, tá? E aí você liga ele no normalmente aberto ou no normalmente fechado. Como eu sei, professor, ó, final um e 2 aqui é normal fechado, final 3 e 4 normal aberto. Ah, mas esse aqui está aberto, professor. É, a questão é que ele, né, quando eu liguei o motor, que eu deixa eu desligar. A simulação travou aqui, gente. Não era para ter acontecido isso, não. Deixa eu desligar aqui. O simulador bugou, viu? Não era para isso ter acontecido, não. Deixa eu voltar. Liguei os dois disjuntor, né? Aqui, ó, diferente que tem no livro de vocês, ó, eu só fiz uma modificação. No livro de vocês, ó, tem o botão de desligar, né, de cada motor. Aí eu liguei, eu fiz apenas vamos dizer que um ajuste aqui, ó, que o mesmo botão ele desliga os dois motores ao mesmo tempo, mas na verdade ele vai desligar só um porque o outro vai estar intertravado, ó, não tem como eu ligar ele. Aí eu venho aqui, ó, agora sim, ó, agora o simulador voltou a funcionar do jeito que ele deveria, tá? Em vez de eu colocar dois botões de desligar para cada um, eu coloquei um apenas aqui, tá?
Eu só fiz essa modificação, né, do padrão que está no livro de vocês. Daí, ó, agora sim, ó, agora eu posso ligar ele para girar no outro sentido. Aí vocês viram que estava normalmente aberto, ficou fechado, tá? E o contato auxiliar, o aberto do contator aqui, ó, ficou o normal fechado, desculpa, do K2 ficou normal aberto. E aí na hora que eu tento ligar o outro aqui, ó, ele não energiza porque ele vai estar aberto aqui, ó. Aí esse é o chamado intertravamento. E aí na próxima atividade aqui, ó, das 21 às 22 aqui, você vai explicar, né? Aí dependendo do diagrama que você vai fazer aí, né? Se for seguir o diagrama aqui da simulação, né? Por isso que eu já deixei pronto, tá? Para não ter erro aqui. Aí vai falar, ó, a botoeira, ó, ligar no sentido horário, no sentido anti-horário aqui, ó. Qual dessas aqui vai. Ó, essa daqui liga no sentido anti-horário, essa no sentido horário, ó, mas como está intertravada, ela não faz isso. Aí eu tenho que desligar ele para eu poder fazer o processo de ligar ele no sentido horário, ó, e ele intertravar aqui, ó, para evitar que dê o curto-circuito, tá? Aí vocês vão fazer esses dois exercícios aqui, tá? Esse finaliza agora às 21 horas, né? Esse é bem simplesinho, é bem rápido, tá? E o da atividade 2 aqui, né? Das 21 às 22, beleza? Então é isso, pessoal. Tranquilo? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula.